Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. No vídeo de hoje, meus amigos, já nesse ritmo de Mundial de Clubes, que começa hoje, né, sábado, e um final de semana já diferente pra gente, vamos fazer aquilo que, pô, meu, simulador é uma beleza. E no final dessa simulação, né, e no final dessa competição, a gente vê onde é que a gente foi ali, a gente tal, errou, e mais importante, dá pra gente fazer um caminho, cara. E você vai entender a importância do Flamengo no grupo. O cara pode falar assim: pô, o grupo, o jogo contra os Perrans, o jogo contra o Chelsea. O jogo contra o Chelsea, presta bem atenção, ele pode ser extremamente determinante para a campanha e até para a duração do Flamengo ou a dificuldade do Flamengo mais à frente. Então vamos juntos aqui. O que a gente mostra, que a gente tem aqui na tela, aquele simulador do. Peguei do Lance, tá? Rapaziada do Lance aí fez um trabalho maneirinho, cara, bem maneirinho, porque é bem legal, né, fazer essa simulação e tal. Então, assim, os caras, particularmente, eu achei que a melhor simulação aí que a gente viu, mais fácil, é essa do Lance. Então, vamos fazer aqui com eles. Vou ficar aqui no cantinho da tela pra gente fazer aqui as separações. Enquanto isso, rapaziada, deixa o seu like, que é muito importante. Não se esqueça de um amigo que ainda não se inscreveu. Pô, aperta aí o inscrever-se. Vamos juntos aí nesse Mundial de Clubes, vamos juntos aí falando sobre o Flamengo. Diariamente a gente tem esse compromisso, então deixa a sua curtida, aperta aí o inscrever-se. Rapaziada, vamos fazer o seguinte, a importância aqui, evidente, é a gente, né, falar aqui sobre o Flamengo, a gente mostrar algumas dinâmicas. Então tem alguns grupos que diretamente, vocês vão ver que não tem muita, sabe? Então aqui, sinceramente, ó, jogo aí de estreia, pode, cara, tanto faz quanto vai ser esse jogo de estreia aqui. Vamos colocar, sabe, o que não tem muita importância aqui. Palmeiras e Porto é a mesma coisa. Eu até vou deixar o registro aqui, que eu vou colocar a vitória do... O Porto tá muito mal, hein? Então vamos botar um 0 a 0 também. Pronto. Gente, pode ser 2 a 2, mas tanto faz. Só uma consideração importante. Qualquer clube que não seja europeu, que esteja presente nas quartas de final, ele é um intruso pelo olhar da FIFA. Ele é um intruso pelo olhar da FIFA. Porque vale lembrar que a FIFA muda um regulamento e coloca que europeu não pode enfrentar europeu no mesmo grupo, naqueles potes. Por exemplo, a FIFA queria colocar todos os europeus como cabeça de chave, de grupo. A Conmebol falou, não, eu quero os meus campeões como o cabeça de grupo. Ela coloca o Flamengo, um exemplo. Aí ela chega e o que ela faz? Ah, então tá bom, o Flamengo vai ser o cabeça de chave. Perfeito, tá no pote 1. Então o Chelsea tá no pote 2. O Chelsea não vai poder cair nos grupos dos europeus. Em outras palavras, ela chegou e falou, tudo bem, você quer isso? Tá bom, a gente vai fazer a sua vontade. Mas então vai ter bloqueio. Então, por exemplo, o Chelsea, ó, grupos caíram no pote 2. Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão, todos esses times, eles poderiam, por que não, num sorteio, cair junto com o Real Madrid, fazer um baita do grupo da morte, mas ela quer garantir que esses caras fiquem lá no final. Óbvio que ela quer garantir. Então ela já fez um bloqueio de região, tá, para eles. Então por isso que eu digo, algum clube que não for europeu, chegar nas quartas de final, já tá fazendo algo que a FIFA não planejou. Porque ela vai planejar, você vai ver pelo chaveamento, ela planeja o encontro desses caras, tá? Então só pra gente deixar claro aqui. Vamos seguindo aqui com o nosso palpite aqui da primeira rodada desse grupo e tal. Aí vamos lá, o Palmeiras ganha aqui os caras. Vou sempre botar placar mínimo, tá, galera? A tendência é o Inter de Miami do Messi horroroso, né? Ganhar o Porto. E a terceira rodada, que talvez seja uma rodada que defina por questões de saldo de gols e tal. Então aqui é um pouquinho mais importante. Vamos colocar aqui o Inter de Milão perdendo pro Palmeiras. Inter de Milão não, perdão. Inter de Miami. E o Porto vencendo por 2 a 0 para assim ser líder. Mas o Palmeiras ser líder desse grupo aqui não me parece ser nenhum absurdo. E a gente pode encaminhar isso até um pouquinho mais lá para frente, né? Vale lembrar aqui Porto e Palmeiras. Bom, vamos pro grupo B. A situação do Botafogo aqui ela é péssima, né? Levando aqui em consideração, né, a vitória no placar mínimo também pro PSG, vamos sempre botar aqui o básico, tá? Botafogo ganha até do Celso Sounders aí, na estreia. Aí depois o Celso Sounders perde para todo mundo, o PSG ganha de pouco do Botafogo. E aí na última rodada, pronto, o PSG a tendência é que seja líder e o Botafogo perde, né, no confronto direto. A tendência é essa e o Atlético de Madrid se classifica. A tendência é essa, né? Então,
o PSG se classificando em primeiro, o Atlético de Madrid se classificando em segundo. Pois bem, aqui não é brincadeira. O grupo C já muda, já impacta diretamente com o Flamengo, tá? Aqui tem uma possibilidade de ser uma das maiores goleadas desse Mundial. É o Bayern, no time australiano, o Boca Juniors e Benfica. A tendência é que dê Benfica. A gente vou dar até uma moralzinha aqui, hein? Vamos dar uma moralzinha pro Boca. Mas, sinceramente, o Benfica é bem melhor do que o Boca Juniors. Aí, o Benfica vai lá, ganha dos caras. O Bayern vai atropelando todo mundo aqui. A tendência é essa. E no confronto direto, né? Entre eles ali, ó. O Benfica arrancou um empate. Pronto. Arrancou um empate. Um confronto entre eles ali arrancou um empate. E o Boca se classifica. E o Boca vence o óculos. Bom, a tendência é Bayern e Benfica. Mas aqui, diretamente, impacta no Flamengo. Diretamente impacta no Flamengo. Pois a gente está falando do grupo do Flamengo. Vou fazer a mesma coisa, tá? O Chelsea vai vencendo os caras e o Flamengo também vai vencendo. Depois eu vou falar diretamente sobre esse confronto aqui. Tá? Eu vou falar diretamente sobre esse confronto aqui. Eu vou colocar um 0x0, apesar de eu acreditar que não seja 0x0, só para a critério de pontuação a gente entender o que pode vir a acontecer. E aí o Flamengo vai lá, faz os seus compromissos e o Chelsea ganha por um gol a mais do que o Flamengo. Então, o Chelsea classificou em primeiro e o Flamengo em segundo. Olha a importância do Flamengo se classificar em primeiro e como esse jogo ele é importante lá na frente. Aqui eu vou seguir o padrão, tá, galera? Vamos seguir aqui o padrão. 1x0, 0x1. O importante é a gente saber aqui a classificação. 1x0, 1x0. Nem acredito que o River vença esses jogos todos não, tá? E a tendência, né, é a Inter de Milão vencer o River, mas tá aí. Inter e River não tem nenhum absurdo, apesar de talvez o Monterrey até faça uma graça, né? Fluminense aqui, perdendo de pouco também pro Borussia. Aí aqui um joguinho. Esse jogo aqui, hein? Parabéns pra quem vai ver. Eu vou ter que ver, né, irmão? Não tem como. Mas vamos lá. Aí, ó, o Fluminense ganhando dos caras. E última rodada, terceira rodada do grupo. Fluminense também aí, ó, ganhando. Olha que maravilha. Fluminense também ganhando. Borussia e Fluminense. Dificilmente vai sair disso, né? O Fluminense não vai ser primeiro nesse grupo, é improvável. Aqui é um grupo interessante, né? Porque aí tem um confronto. Mas aqui também vamos colocar a Juventus se classificando em segundo e o Manchester City se classificando em primeiro, porque é a tendência, né? Porque a gente vai ver lá na frente o que pode vir a acontecer. Então tá aí, ó, o City. Esse jogo aqui também é pra guerreiro, hein? Esse jogo também é pra guerreiro. E, fechando essa fase de grupos, o Real Madrid, né? Que também tem como ali, ó, a gente imagina que o Real Madrid também se classifique em primeiro. Opa, vamos pra segunda rodada. Pronto. Pô, se for cheio desse 1x0 que a gente tá planejando aqui, vai ser uma porcaria. Isso aqui não tem impacto nenhum no final da brincadeira. Bom, mas a tendência é essa, né? Real Madrid e ao Hilal, mas pode ser até o Salzburg ou qualquer outro, não vai impactar tanto assim. O que a gente precisa aqui lembrar é: Porto passou em primeiro, Palmeiras em segundo. Essa ordem pode mudar, eventualmente, num grande confronto. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Dificilmente o Paris Saint-Germain não vai ser líder. Dificilmente o Paris Saint-Germain não vai ser líder. Bayern e Benfica. Vamos gravar essa tela. Bayern e Benfica. Chelsea e Flamengo. Eles empataram ali, né? Poderia ser Flamengo e Chelsea. Inter e River. Borussia e Fluminense. E assim por diante. Vamos lá. Aqui que a parada começa a esquentar. Vamos lá. Aqui que é importante. Aqui poderia ser, eventualmente, né? Poderia ser o Palmeiras, né? Palmeiras se classificando em primeiro, mas a tendência é Porto. Porto e Atlético de Madrid. Já pegaria o vencedor de Bayern e Flamengo. Viu a importância do jogo do Chelsea? É muito importante pro Flamengo se classificar em primeiro, para fugir desse cara aqui. O Flamengo tem que fugir do Bayern. Então você vê, se o Flamengo passa pelo grupo em segundo, pega já um Bayern. E aí se ele avança do Bayern, ele tem um confronto teoricamente mais simples. Aqui vou colocar o Atlético de Madrid, tá? Vamos colocar aqui o Atlético de Madrid. Mesmo se aqui for Palmeiras, um exemplo, Palmeiras faz uma excelente campanha, se classifica em primeiro, Porto que não tá bem, se classifica em segundo, Atlético de Madrid também é favorito sobre o Porto. O ideal aqui pro Flamengo seria um confronto improvável entre Palmeiras e Botafogo.
É muito improvável, mas seria o melhor. Aqui é o Atlético. Aqui é um confronto muito difícil. Aqui é um confronto muito difícil. Então, ó, isso aqui não impacta. Fluminense se lascou, né? Manchester City passando em primeiro. Se for Juventus aqui, aí tem um grandíssimo jogo. Inter e Manchester e Juventus teria, né? PSG e Palmeiras, né? O lado fica difícil pro Palmeiras. Olha aqui pro Flamengo. Por isso que eu falo pra vocês, o Flamengo pegaria o Benfica. Aí ele teria um jogo gigantesco contra o PSG. Dificílimo. Vamos até colocar o Chelsea aqui, pois o Chelsea a gente pode lembrar que poderia ser vir a ser o Flamengo. Então é aquilo. Ou nas oitavas tu já pega um Bayern, ou nas quartas você já tem um PSG se seguir uma ordem natural. Uma ordem, né? Aquilo que se imagina. O ideal seria o Benfica cair aqui. O Benfica ser o primeiro, se caso o Flamengo seja segundo, porque aí o Flamengo teria um confronto contra o Benfica, nas oitavas, e um Atlético de Madrid. Para quem poderia pegar Bayern ou PSG, pegar Benfica e Atlético de Madrid, a Copa sorrir. Vamos falar real. Ela acaba sorrindo, né? E aí vamos lá, Borussia e River Plate, e Real Madrid e Juventus. Aqui poderia ser Real Madrid e Manchester City, né? Que confronto. Muda bastante pro Manchester City. O Manchester City aqui pega Real Madrid, né? Aqui pega Al Hilal, aqui pega Inter de Milão, aqui pegaria o Borussia, mudaria um pouquinho. Eu vou colocar o Flamengo aqui só pra gente brincar, mas eu acho que seria improvável, tá? Numa sequência como essa, muito pesada. Semifinal. Inter, finalista da Champions, e Manchester City. Nossa. E do outro lado, PSG, vai que o Flamengo se classifica, né? Em primeiro, Borussia e Real. Gente, aqui é freguesia, né? Aqui a gente poderia botar o Real. Vamos lá, vamos seguir a brincadeira aqui. Quem passa pelo Bayern, passa pelo Atlético de Madrid. Passou pelo Atlético de Madrid. Cara, eu imagino que o Manchester City, até pelo que acontece com a Inter de Milão, mudança, enfim. E aqui, acho muito forte o PSG, tá? Acho que o PSG, não somente pelo título, mas o PSG é muito forte. Tá bem, tá indo muito bem. As semis seriam essa aqui. A partir daqui, cara, não tem o que fazer. Não tem como fugir. Isso aqui é impossível. É impossível você chegar numa semifinal de um Mundial como esse e você não tem, ó. A melhor das hipóteses aqui seria o quê? O Fluminense. Porque o Fluminense venceu a Inter de Milão, o Fluminense venceu o Al Hilal. Não tem. Então aqui semifinal pra baixo, não tem. Mas a grande proeza, na minha opinião, e eu acho que é o primeiro foco, a classificação, evidente que ela é muito importante, mas é você conseguir atingir essa linha aqui. Essa linha aqui, a FIFA não espera que ninguém esteja. O que a FIFA quer é isso aqui, ó. Ela planejou o sorteio para acontecer isso aqui, ó. Planejou o sorteio, quando eu digo no sentido deles não se cruzarem. Porque ela queria colocar todos esses clubes aqui, prestem bem atenção nisso, esses 8 clubes que estão aqui, ela gostaria que fosse cabeça de chave dos outros 8 grupos classificados, né? O inicial. E aí ia colocar os outros time. Mas ela queria isso aqui. Então, quando ela bota que o Chelsea não pode cair no grupo do Real Madrid, o Chelsea não pode cair no grupo do PSG, por exemplo, o Chelsea não pode cair no grupo do Manchester City, é porque ela quer que o Chelsea se classifique, pegue uma, em aspas, tenha favoritismo nas oitavas e ele venha pra cá. Porque as quartas de final do sonho dela é isso aqui. É transformar isso numa Champions League. Então, cair aqui que eu digo, né? Poder jogar essa partida, tu já tá sendo um intruso. E a partir dali, né, irmão? Vamos fazer aqui pro caminho. Vamos terminar o caminho, pô. É o Mengudo, porra. Pro Mengudo ser campeão, pô. Pronto. Aqui, ó. Mas é a verdade. É uma competição extremamente difícil, evidente. A gente já imagina que seja extremamente difícil. Agora você vê a importância do confronto contra o Chelsea. O confronto contra o Chelsea, ele pode ser um indicativo dessa distância que o Flamengo, dessa margem que o Flamengo. Fugir do Bayern de Munique é muito importante. Talvez você precise passar, é mais fácil passar pelo Chelsea do que passar pelo Bayern de Munique. E passar pelo Chelsea talvez faça com que você evite pegar um Bayern de Munique. Pega um outro clube, né? O próprio Benfica, que seria um grandíssimo confronto, num vídeo que a gente até trouxe recentemente, nós falamos sobre. Não é isso? Grande abraço, eu vou terminando por aqui. Tamo junto, obrigado aí pela moral de vocês. Deixe seu like, deixe a sua curtida e vai começar agora a Copa do Mundo de Clubes. Um abração, galera.